Olha só que legal isso. Vamos ver um pouquinho de trigonometria. Porque eu tenho o eixo dos senos, tá? Que é esse eixo aqui, ó, que está em pé, tá? Alguns professores dizem sem sono, né? O eixo dos senos. E o eixo dos cossenos. Certo? Com sono é deitado, né? Como os professores falam, e sem sono é em pé, tá? O eixo dos senos. E daí eu tenho um gráfico aqui, pessoal. Olha que interessante, de tensão, certo? Em relação ao ômega T, que se dá em radianos. Daí, se você tem uma calculadora científica, daí tu tem que passar lá de graus para radianos, para esse tipo de cálculo. Porque nós estaremos calculando o tempo de disparo de um triac, um exemplo, certo? Então, o que acontece? A minha senoide aqui, ó, quando eu inicio a minha senoide, eu inicio ela em 0, certo? E eu vou subindo. No eixo dos senos aqui, ó, a minha senoide aqui, quando ela vale 90 graus, ó, 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2, né, pessoal? 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2. A gente sabe que π vale 180, né, dividido por 2 dá 90. E o seno de 90 vale 1, certo, pessoal? O seno de 90 graus aqui, ó, vale 1. Então, quando eu estiver aqui em cima, ó, no pico de tensão, aí eu estipulei uma tensão de 311,12 volts, que é a tensão de pico da minha rede elétrica, né? Minha rede aqui é 220 volts, e daí nós vamos fazer esse cálculo de 311,12, que é a tensão de pico. Porque o que nós vamos querer determinar? O valor num instante de tempo. Em qual instante de tempo? A gente sabe que tem vários instantes de tempo na senoide, né? E nós vamos calcular um valor num instante de tempo, e nesse instante o triac vai ter que disparar. Mas tudo isso eu tenho que entender esse caminho, certo? Eu tenho 90 graus aqui, ó, que é a mesma coisa que π sobre 2. O π vale 180, ó, pessoal. O meu seno de 90, ele vale 1. O meu seno de 180, ele vai valer 0, porque ele vai bater aqui no 0, ó. Seno é o eixo que está em pé, e é o que está representando a tensão aqui, ó. Tá, pessoal? Então, em π, quando a minha senoide estiver aqui, ó, em 180 graus, vai valer 0, certo, pessoal? E daí em 270 graus, que é aqui, ó, nessa parte, eu vou vir para cá, ó, 270 graus, é a mesma coisa que 3π sobre 2, ou seja, 3 vezes o 180 dividido por 2, que vai dar 270 graus. Em 270 graus, a minha senoide é negativa, pessoal. É menos 1. Olha que legal isso. É menos 1. E daí, continuando. Quando eu der a volta completa, pessoal, que é 2π aqui, ó. Em 2π, 2 vezes 180 é 360 graus. E 360 graus é uma volta completa. É onde se termina a minha primeira senoide, ó. Nós sabemos que a rede elétrica é 60 Hz por segundo. São 60 oscilações dessas a cada segundo. E daí, pessoal, para mim calcular o meu instante de tempo, eu vou usar a fórmula tensão dt, o tempo que eu vou usar. Eu estipulei que é 0,025 milissegundos, tá, pessoal? Esse daqui é o instante de tempo que eu estou usando. Foi estipulado por mim. Eu quero que o disparo se dê nesse instante de tempo, certo?
E daí eu vou pegar a tensão de pico vezes sin. Sin em inglês é seno. Se tu for olhar na calculadora científica, o sin é como se fosse seno, né, pessoal? Aí, entre parênteses, ômega vezes t. O ômega, quem é o ômega, pessoal? O ômega é 2π vezes a frequência que eu vou ter. 2π é 2 vezes 3,14, que vale o π, né? Que dá 6,28, eu coloquei aqui, ó. Vezes a frequência, ó, que é 60. E daí eu achei um valor de 378,80 para o ômega, tá? Porque ômega é representado por uma volta completa, que é 2π, que dá os 360 graus, vezes a frequência que eu vou obter. O que é uma volta completa? Ó? Uma volta completa é isso, pessoal. Interessante, né? E daí o que acontece? Qual é a minha tensão de pico? É 311,12. E tensão de pico a pico é dos 311,12 aos menos 311,12, certo? Mas eu estou querendo num instante de tempo. Ó, tensão de pico vezes o seno. O seno é o eixo da tensão, né? Então, quanto é que eu achei o meu ômega? O meu ômega é 378,80, tá? Vezes o tempo que eu estipulei, que é 0,025 milissegundos, tá? E multiplicando o seno, 378,80, vamos fazer na calculadora aqui, pessoal, ó. 378,80 vezes 0,025, que é o tempo, né? Eu vou ter, ó, o seno de 9,47. E daí o que acontece, pessoal? Nós soubemos que o π ele vale 3,14. 2π vale 6,28. 3π vai valer 9,42. Por quê? Ó? 3 vezes... Quanto é que vale o π? 3,14? 9,42. Então, o instante de tempo vai se dar aqui assim, pessoal, ó. Vai se dar mais ou menos aqui, ó, tá? Após o 3π, um pouquinho após, ó. E detalhe, pessoal, se nós multiplicarmos a tensão, tá? Que é os 311,12, que é a tensão de pico, vezes quem é o seno de 9,47, tu coloca na calculadora científica ali, deixa ela em radianos, né, pessoal? Ele vai dar menos, um ângulo de menos 0,045, ó, o ângulo deu para baixo, ó, deu negativo, entendeu, pessoal? Menos 0,045. Daí eu vou multiplicar a minha tensão de pico pelo ângulo. 0,045. E daí deu uma tensão negativa de aproximadamente, pessoal, menos 14 volts. Então, nesse instante de tempo aqui, ó, após o 3π, certo? Num ângulo negativo que deu, né? Menos 0,045 desceu no gráfico. Eu vou ter uma tensão de 14 volts. E nesse instante vai se dar o disparo do triac. Olha que interessante isso, pessoal. Nós fizemos o que? Nós determinamos, eu estipulei, você pode estipular qualquer valor de tempo e lidar com qualquer tensão de pico, né? E daí tu vai saber qual o ângulo de disparo e qual a tensão que foi utilizada nele. Nesse caso é 14 volts. Olha que legal isso, pessoal. Se você achou relevante esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve no meu canal. Se for possível, compartilhe esse vídeo